Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fernando César, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre o MacBook M1. E antes de gravar esse vídeo, eu soltei uma enquetezinha lá no meu Instagram, então se você não me segue, é @FernandoCesar, e lá eu já tinha respondido várias dúvidas sobre o MacBook M1 e agora eu vou tentar responder algumas perguntas aqui para vocês, para já adiantar, porque eu sei que esse vídeo vai ter várias perguntas aí. Então eu já separei aqui no meu celular. A pergunta aqui, eu não vou nem citar nomes para ficar mais rápido, é como está o After no M1? Eu não trabalho com Adobe, tá? Eu trabalho sempre com a linha da Apple, então eu tenho o Final Cut, eu tenho o Motion, e tudo que eu faço eu resolvo com isso. Mas eu acredito que ainda não está tão bom, exatamente porque a Adobe ainda não lançou os aplicativos nativos para esse processador. Então ele trabalha ainda por um emulador virtual lá, para que funcione, né? Você não compra o computador e fica sem funcionar. Mas ainda eu acho que não é a melhor hora, se você trabalha com After, migrar para esse computador, tá? O MacBook Air, configuração básica, que é o 256, é o de entrada, aguenta edição de vídeo? Rapaz, o MacBook Air e esse daqui talvez não chega a 5% de diferença de processamento. Então é a mesma máquina. Se esse computador eu estou editando 4K, estou editando Chroma, estou editando tudo isso aqui, então, tipo, o MacBook Air você vai trabalhar tranquilamente. Como comprar um sem vender minha família com a casa? Vamos falar um pouco do MacBook Air. Custa $1.000. O dólar tá aproximadamente aí 5,5 tal, beirando 6. A gente sabe, quando a gente compra nos Estados Unidos, tem um tax lá, tem uma taxa que você paga um imposto separado, que tem locais que você paga 9%, 7%, 8% ali. Então, você vai pagar aí aproximadamente mais de 6 mil pensando em Estados Unidos, né? Se morasse lá, convertendo para real, tá? Aqui eu já vi lojas vendendo a 9,5, 10 ali, dependendo do 8,5. Então, tudo vai depender aí de onde você comprar. Eu recomendo você comprar no Mais Câmera, você parcela em 12 vezes e você vai ter uma máquina aí para muito tempo aí de vídeo trabalhando. Eu tenho um MacBook i7 16, 4 de vídeo. Vale a pena migrar para o M1 Air 8 GB usando Final Cut? Cara, eu acho que vale. Eu acho que a sua máquina é inferior ao MacBook M1. O ideal seria testar. Eu fiz alguns testes aqui, mas eu acredito que o M1 dá um banho na sua máquina, tá? Bom, outra pergunta aqui. M1 ou iPad Pro com LumaFusion? Eu fiz essa pergunta e decidi partir para o M1. Eu gosto muito do iPad, mas entre trabalhar com Luma, entre trabalhar com Final Cut, eu prefiro o Final Cut. Eu tenho mais afinidade, eu já estou há muito tempo trabalhando no Final Cut, eu me sinto mais em casa. E se a gente está trabalhando com o mesmo processador, se no iPad eu tenho 10 horas de bateria e no MacBook eu tenho 20, você coloca aí na balança, eu acho que o Air sai na frente. Outra pergunta, tem conseguido editar os arquivos de casamento das câmeras e drones? Sim, você edita tranquilamente, né? Eu já fiz algumas edições aqui e eu vou fazer logo em seguida aqui um teste comparativo contra o meu MacBook Intel aqui, para vocês terem uma ideia de desempenho, tá? Bom, uma outra pergunta aqui, ó. Bom apenas com os programas da Apple ou será que roda legal o Adobe Premiere? Quando a Adobe lançar a sua suíte lá, desenvolvida para o M1, eu acho que você vai sentir bastante desempenho e resultado. É melhor que um Core i9? Então, pelos testes que eu vi, ele surpreende o i9, o processador é muito, mas muito bom. Outra pergunta, o Air dá conta de editar 4K? Cara, o Air e o Pro é o mesmo computador, é o mesmo processador, falando do 512, tá? Então é a mesma máquina. O que você está reduzindo entre um e o outro ali é que não tem o touch bar, é que a tela brilha um pouco menos, e o Pro tem cooler e o Air não. Então é basicamente essa a diferença, tá? Você trocaria um iMac 27 5K 2017 3.5 de RAM por ele? Rapaz, eu já troquei, eu já vendi meus 2 iMacs aqui, tô só nele, tá? Agora, sobre usar Premiere, eu esperaria um pouco. Desempenho, tipos com arquivos de câmeras H264 e RAW. O que eu já coloquei para editar, que são os arquivos na minha câmera, que é a Sony,
Drone, o Osmo e Chroma, tudo que eu já testei aqui foi muito bem. Eu li um review que você sugeria o Air e não o Pro para edição, sobre o argumento que na média valia mais. Então, o que eu falei, eu acho que eu falei no meu Instagram. Eu tenho aqui, depois eu mostro para vocês. Eu comprei o Pro de 256 e o Air de 512 e ele trabalha com o mesmo processador. Eu acho que o Air, se você quer portabilidade, se você já está comprando um computador 13 polegadas, a fonte do Air é menor, não tem o touch bar, que muita gente não faz questão nenhuma, né? E você está comprando, talvez pelo mesmo preço, até um pouco mais barato, um computador com 512 de SSD interno, e aqui você está pagando 256 em $1.300. Então, pensando que você está trabalhando com o mesmo processador, que você tem um teclado totalmente físico ali, você tem uma fonte menor para transporte, talvez o Air eu acho que seria a melhor opção mesmo assim, talvez, minha opinião, né? Consegue destacar um aspecto negativo em relação aos modelos anteriores? Bom, na verdade isso é bem interessante comentar sobre esse ponto. Assim, a Apple trabalhou, vamos falar eu não lembro exatamente quanto tempo, mas vamos falar em 10 anos com processadores Intel. Então, no começo tinha muito bug, no final também, mas foram 10 anos trabalhando, né, com a mesma linha de processamento e só indo melhorando de velocidade, alguma coisa aqui do tipo. Então, os Macs são computadores assim bastante estável, assim, é muito mais difícil travar ou perder, assim. Eu particularmente, em todo esse tempo trabalhando com Mac Intel, eu não tive problema, mas com 2 semanas trabalhando com esse daqui, eu estou tendo problemas. Então, se você realmente não quer arriscar e quer um computador mais seguro, eu recomendo ainda trabalhar com o modelo Intel, ainda mais se você não trabalha com os softwares nativos da Apple, tá? Se você ainda trabalha com a linha Adobe, eu recomendo ficar um tempo até que tudo fique mais estável, tá? Então, essa seria... Não vou desmerecer os computadores antigos, trabalhei com eles, ganhei dinheiro com eles, foram computadores que salvaram a minha vida, então não é que lançou um novo que os velhos agora não prestam mais, pelo contrário, né? Se você trabalha com a linha Adobe, eu ainda recomendo ficar na Intel até que a Adobe migre totalmente, ou qualquer outro software aí que você dependa dele, que não vai estar funcionando aqui. Eu tive praticamente um aplicativo que não deu certo, que é o Google File Stream, que ele meio que gerencia o Google Drive, e esse aplicativo ainda não está nativo. Foi acho que o único aplicativo que eu fui instalar que ele ainda não está funcionando no Apple M1, tá? Todo o restante ele funcionou. Então, alguém perguntando aqui se vale o custo-benefício. Na minha opinião, vale, apesar do dólar não estar ajudando em nada, e apesar que também que você pode pagar muito mais caro por ser lançamento, né? E tá muita gente querendo e pouca gente importando. Então, talvez espere um pouquinho aí que os preços já assentam e você consegue comprar com um preço justo, ou cota com mais câmeras, que é onde a gente comprou. Eu achei super justo os valores e eu acabei comprando 3 computadores M1 com ele, tá? Outra pergunta aqui, melhorou muito a performance no Final Cut? Melhorou muito, como eu disse, acho que nas respostas anteriores, parece que eu estou trabalhando com o meu iMac que eu tinha aqui, que era 6 núcleos com 4 de vídeo. Eu me sinto trabalhando na mesma máquina, mas na hora do render aqui ainda me surpreende, tá? O H264 tem a mesma performance no H265 do render? Olha, eu ainda acho que não comparei esse tipo de arquivos. Eu trabalhei com o que eu estou acostumado a trabalhar aqui, que são os arquivos gerados pelos meus equipamentos, e está funcionando muito bem. Posso ir sem medo para edição em 4K? Estou com um pouco de receio ainda. Bom, se você trabalha com Final Cut, pode ir sem medo, tá? Você não vai ter problema. MacBook Air ou Mini, qual que tu acha e o que muda nas versões? Bom, MacBook Air ou Mini? Se você for comprar um MacBook de 512, você vai estar trabalhando com o mesmo processador do Mac Mini, tá? Então você vai estar pagando, sei lá, $700 no Mac Mini e
no MacBook Air 512, vamos ver quanto custa aqui, ó, para 1.250 no MacBook Air. Então assim, o que você tem que entender? Você já tem um belo monitor, você não se importa em ter uma ilha de som portátil, você já tem lá o teclado e mouse, vai de Mac Mini que você não vai se arrepender, tá? Se você quer um computador fixo no seu escritório, vai lá. Agora, se você precisa também de um computador portátil, você vai levar nos locais e vai editar em locais, leva para casa, volta, eu recomendo de MacBook Air, porque aí você fecha, trabalha com ele no seu escritório, com o monitor tudo certinho, solta os cabos e vai para casa, você vai ter o mesmo computador portátil lá com uma tela excelente, que dá para trabalhar super bem. Outra pergunta, eu não entendo muito dessa linha, é para edição pesada ou leve? Cara, depende do que você considera uma edição pesada, tá? Eu acredito que é para qualquer tipo de edição, né? Tanto leve como pesada, e ele vai te trazer um desempenho muito bom, né? Talvez existam computadores melhores, existe configurações melhores, mas pelo preço que você está pagando $1.000, $1.250 no MacBook Air para entregar o que ele está entregando, você está economizando uma boa grana, tá? Esse MacBook está melhor do que um iMac com Intel? Tá, sim, tá bem melhor, tá? E outra pergunta aqui, é tudo isso mesmo? Cara, eu acho que né? É lógico que a gente está numa adaptação ainda, né? A gente tem um processador muito potente e a gente tem alguns aplicativos que precisam trabalhar melhor com esse computador. Então, ainda estamos num momento de migração, mas a hora que estiver bem compatível ali, bem desenvolvidos os softwares e o computador já está pronto, então acho que vai ter um bom resultado sim, tá? A pergunta: é mais potente que um i7? Sim, é mais potente. Pelos todos os testes que eu vi, ele bate de frente, tá? Ele é tudo isso mesmo? Aí outra pergunta, cara, eu acho que é muito custo-benefício, assim. Você tem uma excelente máquina gastando pouco, e quando eu falo pouco, é sempre pensando em dólar, tá? Então, se você tem um MacBook 2016 lá de entrada que você pagou $2.300, talvez o seu MacBook Air de $1.000 vai dar um banho na sua máquina. Então, é pensando nisso que eu falo que vale muito a pena, tá? Vale a pena importar um MacBook M1 ou pegar um Intel usado por aqui mesmo? Depende do que você usa. Se você ainda trabalha com Adobe, talvez um Intel vai te atender muito bem ainda, né? Agora, se você já trabalha com Final Cut, talvez seria uma opção legal já migrar, tá? Você acha que dá muita diferença de 8 para 16 com M1 para render? Eu já expliquei mais ou menos como é que funciona, então acho que não dá tanta diferença assim. Você trocaria um iPad Pro por um M1? Sim, eu estou vendendo o meu iPad Pro e vou ficar por enquanto com o MacBook Air. Se eu sentir falta, eu vou acabar comprando outro iPad, mas por enquanto minha ideia é ficar só com os MacBooks M1, tá? Será que funciona bem em jogos? Sei que não é bem a proposta dos Macs, mas... Cara, se você gosta de jogo, eu acho que Mac não é a melhor opção. Você vai estar pagando mais caro num computador que talvez não vai te oferecer tanto quanto montar um PC gamer ou comprar um notebook gamer, tá? Eu acho que se você partir para esse lado de games, eu recomendo demais você ir para um computador específico, né? Um MacBook específico, tá? Porém, você vai estar pagando um pouco mais caro. Agora, se você trabalha com vídeos e gosta de jogar, talvez essa mescla aí vai ter um bom resultado. Bom, galera, então fico por aqui. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Espero ter tirado as suas dúvidas. Se ficou mais dúvidas, escreva aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!